Lucas, capítulo 2, versículo 39, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 39, diz: E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre. Amém, meus irmãos? Aqui está falando de José, Maria e Jesus. E se teve algo que José e Maria eles fizeram muito bem, foi criar Jesus diante da lei. Foi criar Jesus Cristo diante da palavra de Deus. Nesse sentido, José e Maria eles não tiveram nenhuma falta, nenhuma falha, porque de fato, de verdade, eles criaram Jesus como Deus queria que eles criassem. Não foi à toa que Deus ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, porque Deus ele viu em Maria temor à palavra dele. Deus viu em Maria obediência à palavra dele. E assim como você que é mãe, você que é pai, o mesmo cuidado que Maria teve, você também tem que ter pelos seus filhos, você que é mãe, você que é pai, de criar, assim como José e Maria criaram Jesus, de criar os seus filhos diante da palavra de Deus. Esta é uma obrigação nossa, e com certeza nós seremos cobrados por isso. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém, meus queridos irmãos? José e Maria levaram Jesus Cristo a Jerusalém para cumprir aquilo que a lei mandava. Aquilo que a lei mandava foi exatamente o que José e Maria faziam. E todo ano eles iam a Jerusalém para comemorar uma festa que todo ano tinha e ainda tem em Jerusalém. Na volta, eles não se deram conta que eles perderam Jesus. Eles esqueceram de Jesus.
Aqui, meu irmão e minha irmã, é um texto que você nunca vai ver um padre pregar. Aqui é um texto que você nunca vai ver um padre pregar. Porque este texto deixa claro uma heresia que a Igreja Católica prega, que Maria, ela é divina. Maria não é divina. Nunca foi e nunca será. Divino é só Deus, Jesus e o Espírito Santo. Este texto deixa claro que assim como eu e você, Maria, ela era um ser humano comum e normal. Tanto Maria como José. Se Maria, ela esqueceu do seu próprio filho, ela perdeu Jesus. Não tem cabimento, meus irmãos, a gente orar a Maria. Não tem cabimento nenhum na palavra de Deus, encanto nenhum. Então este texto deixa claro que todos nós sabemos que Maria, assim como eu e você, era uma mulher normal. Pecadora como eu e você. Tanto Maria como José. Maria foi uma mulher que Deus a escolheu. Deus poderia ter escolhido outra mulher. Deus não dependeu de Maria para ter Jesus. Deus poderia ter escolhido outra mulher que ele quisesse, que ele tivesse preparado. Mas quis Deus escolher Maria. E glória a Deus por isso. E eles esqueceram Jesus, meus irmãos. Já imaginou que situação? Eu fico imaginando o que será que passou na cabeça de Maria quando ela perdeu Jesus. Não é verdade? Fico pensando o que será que ela pensou. Acho que ela lembrou do que o anjo tinha dito a ela. Olha, esse menino, ele vai remir todo mundo nele. Ai, Maria, pronto. Perdi Jesus. Perdi o Salvador do mundo. Meus irmãos, por um descuido, Maria e José esqueceram Jesus. Agora, tudo que a gente leu aqui, vamos trazer para o lado espiritual. Tudo isso que a gente leu aqui, do versículo 39 ao 52, vamos trazer para o lado espiritual. Vamos trazer para o sentido espiritual. Quantas pessoas que já perderam Jesus? Quantas pessoas, igreja, que já se esqueceram do Senhor Jesus? Quantas pessoas? Não perderam fisicamente aqui como Maria perdeu. Mas quantas pessoas já perderam o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Quantas pessoas já esqueceram de Jesus Cristo? Este texto é um alerta para nós, que nós podemos perder Jesus. Que nós podemos, melhor dizendo, se esquecer de Jesus. Deixar o Senhor de lado. E quando Maria e José viram que tinham perdido Jesus, o que eles fizeram? Eles voltaram desesperados, procurando pelo Senhor Jesus Cristo. Que ainda era um menino, mas já era o Salvador do mundo, mas já era Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele é Deus encarnado. Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa. Uma única pessoa manifestada de três formas diferentes. E tem perguntas, igreja, que nós não vamos saber responder. Tem perguntas que nós não vamos saber responder. A Bíblia diz que as coisas descobertas são para os homens, mas a Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor. Isso, as ocultas são para o Senhor. Se você for pensar, pastor, será que Jesus Cristo, ele foi um bebê normal, ele aprendeu a falar? Sim. Mas se você vai pensar, como o Deus que sabe todas as coisas aprendeu a falar? Irmão, só Deus explica. Só Deus explica. E aí você, meus irmãos, será que nós também, assim como Maria e José, também não já perdemos o Senhor Jesus? Será que assim como Maria e José, nós também não já esquecemos do Senhor Jesus Cristo? Eu fiz aqui 3 pontos
Três coisas que eu percebi aqui no texto, que Maria e José fizeram, e muitas pessoas fazem hoje em dia. Vou ler aqui, tá? Meu resumo abençoado. A primeira coisa que fez Maria e José esquecerem Jesus foi a falta de atenção deles. Não atentar, não prestar atenção, não levar a sério as coisas de Deus, faz as pessoas se esquecerem de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 7, versículo 11. Eu quero que você vai só voltando, tá? Zacarias, mas não é aquele dos trapalhões, não, é o Zacarias da Bíblia. Zacarias, se você achar Mateus, você vai voltando aí um pouquinho. Zacarias 7, 11. A falta de atenção, meus irmãos, de Maria e de José, fez com que eles perdessem Jesus. E a nossa falta de atenção também pode fazer com que a gente perca Jesus, igreja, em nossa vida. É o que diz aqui em Zacarias capítulo 7, versículo 11. Olha o que diz: eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. 13. E aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, você só presta atenção naquilo que é importante para você. Aqui está dizendo a palavra de Deus que Deus falou, Deus clamou, e o povo não quis ouvir. E em resposta, qual é a atitude de Deus? Quando o povo clamar, Deus também não vai ouvir. Aqui foi uma profecia que se cumpriu para o povo de Israel, mas também serve diretamente para mim e para a sua vida. Ora, se nós não atentamos para Deus, para aquilo que Deus fala, se nós temos muita falta de atenção naquilo que diz respeito à palavra de Deus, nós não podemos esperar que quando a gente clame, o Senhor venha responder. Em outras palavras, se eu não levo Deus a sério, eu não tenho direito algum de esperar nada do Senhor. Meus irmãos, você tem prestado atenção nas coisas de Deus? Quando você vem para o culto, você vem disposto a ouvir a palavra de Deus? Você vem de fato, de verdade, disposto... Ai, Satanás. Você vem disposto a orar, a buscar a presença de Deus para a sua vida? Ou você fica, como diz o povo, né, voando? Irmão, como eu já falei, você só vai prestar atenção naquilo que você tem interesse. Quem aqui já foi reprovado na escola? Levanta a mão. Todo mundo. Todo mundo já foi reprovado, você? Todo mundo. Imagine, até eu. Faz parte, né? Imagine que você está estudando lá. Aí se você foi reprovado, é porque você não se dedicou. Mas quando o professor dizia assim: olhe, Maria, você está em recuperação. Não ligava uma chave em você, que a partir de agora, tudo que o professor falar, você vai prestar atenção? Não é verdade? É, porque você lembra da mãe, ó, o que a mãe dizia? Se você for reprovado, me aguarde. É o seu agora, o que o professor falar, eu vou prestar atenção. Você começou a ter interesse pela aula, pela matéria. Nunca quis saber de matemática, mas para não ser reprovado, agora eu vou querer estudar matemática mais.
Porque se eu for reprovado, minha mãe vai me pegar. E se manhinha pegar, o negócio não vai prestar não. Nós também temos que ter interesse pela palavra de Deus. Muitas pessoas não têm interesse pela palavra de Deus. Muitas pessoas não têm interesse, não dão atenção para as coisas de Deus. Quando Deus fala, a gente ignora. Meus irmãos, se nós não dermos atenção às coisas de Deus, nós também vamos esquecer Jesus. Igreja, a principal forma que Deus usa para falar comigo e com vocês chama-se através da palavra dEle. Você quer ouvir a voz de Deus? A palavra de Deus. Que nem um irmão falou, pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. O pastor disse, lê a Bíblia. Pastor, não, pastor, mas eu queria ouvir. Lê a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus. Irmão, não é verdade que se a gente tiver um sonho, a gente vai passar a vida inteira lembrando daquele sonho, querendo saber se foi Deus que falou, se não foi. Mas quando é a palavra, a gente rapidamente descarta a palavra. A gente rapidamente descarta aquilo que foi falado. E às vezes não sempre aquilo que foi falado no culto, seja na quarta, na sexta, no domingo, é aquilo que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Meus irmãos, nós temos que ter mais atenção com as coisas de Deus. Nós temos que ter mais atenção com as coisas do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que levar mais a sério, meus irmãos, aquilo que Deus Ele fala conosco. Nós temos que levar a palavra do Senhor a sério. Nós temos que dar mais atenção às coisas de Deus. Você quer conhecer um crente convertido? Você quer saber se alguém é convertido? Repare como ele e ela fica na hora da oração na igreja, na hora da pregação da palavra. Você quer saber se você é convertido? Você ora quando você vem para a igreja? Você presta atenção na palavra? Porque a pessoa que ela não é convertida, ela não tem interesse pelas coisas de Deus. A pessoa que ela não nasceu de novo, ela não tem interesse pelas coisas do Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode fazer nascer no seu coração o interesse pelas coisas de Deus. E eu digo para você nessa noite, se nós não dermos atenção, se a gente não tiver interesse pelas coisas de Deus, nós vamos esquecer Jesus. Assim como José e Maria esqueceram. Então, se você não está dando atenção devida às coisas de Deus, você está no erro, meus irmãos, e um erro grave. Dê atenção às coisas de Deus. Quando o Senhor estiver falando, pare para ouvir. Segunda coisa que Maria e José fizeram de errado. José e Maria não se importaram com a falta da presença de Deus, de Jesus. Meus irmãos, eles não se importaram com a falta da presença de Jesus. A Bíblia diz que eles andaram um caminho de um dia até perceberem que Jesus não estava mais ali. Meus irmãos, quanto de nós a gente não sente mais falta da presença de Deus? Quanto de nós passamos dias sem orar? Quanto de nós passamos dias sem se colocar diante da presença de Deus? Eu quero dizer algo para você nessa noite, que só orar na igreja não vai sustentar você diante de Deus. Quero dizer para você que você lê a sua Bíblia só na igreja não vai sustentar você diante da presença de Deus. Se acostumar com não ir à igreja, se acostumar com não orar, se acostumar com não ler a Bíblia, vai fazer você perder Jesus. Quantas pessoas que já estão acostumadas em não orar, em não buscar a Deus, em não vir à igreja,
Irmão, tem gente que vem para a igreja quando dá para vir. Quando não dá, não vem. Simples assim. Parece que a igreja não é o lugar que a pessoa vai para cultuar, o encontro que a pessoa tem marcado com Deus. Parece que é um piquenique. Não, se der para ir, eu vou. Se não der, também não tem problema nenhum. Tem que ficar um mês sem vir para a igreja, 2 meses sem vir à igreja. E quando você se acostuma com isso, você está perdendo Jesus, assim como Maria e José perderam. Como está a igreja, a sua vida de oração? Será que você tem separado pelo menos 5 minutos do seu dia para falar com Deus? Não é, Ícaro? Você tem separado? Será que você tem separado pelo menos, meu irmão, quando você acorda, você agradece a Deus? Eu não sei se aqui, na rádio daqui tem, mas quando eu trabalhava na rádio, quando dava 6 horas da noite, tinha uma oração do sertanejo. Tem aqui? Eu não sei se tem. Quando dava 6 horas, tinha oração do sertanejo. Aí o homem lá orando, 10 minutos de oração. Tem gente que nem oração do sertanejo faz. Nem para a igreja. Quando você se acostumar a passar um dia, 2, 3, sem orar, sem buscar a presença de Deus, é porque você está perdendo Jesus. É porque você está perdendo o Senhor. Meus irmãos, porque a pessoa que ela nasceu de novo, ela não consegue ficar um dia sem a presença de Deus. Ela não consegue ficar um dia sem falar com o Senhor. Pastor, eu consigo. É porque você está perdendo Jesus. Igreja, quem é Jesus para você? Será que para você Jesus Cristo ele é um mordomo seu? Ele é alguém que você vai até Ele quando você está precisando, quando você não precisa, você não busca mais a Ele? Nós não podemos se acostumar, meus irmãos, com a falta de oração. Nós não podemos se acostumar com as faltas na igreja. Nós não podemos se acostumar com a falta da presença de Jesus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Provérbios 28, 9. Deus está falando comigo e com você nesta noite, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Provérbios 28, 9. Diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quantas pessoas que estão se desviando de ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas que estão se desviando do Senhor Jesus? Quantas pessoas que estão se desviando de orar? Quantas pessoas que estão se desviando de buscar a presença de Deus? Igreja, chegou o tempo que Paulo profetizou. Paulo disse: nos últimos dias, as pessoas vão estar tão afastadas de Deus, que elas vão levantar pastores, profetas, doutores, para falar aquilo que eles querem ouvir. Pronto, chegou esse tempo. Hoje o povo escolhe aquilo que quer ouvir. Vou colocar aqui no YouTube uma palavra de ânimo. Vou seguir aqui este pastor, porque este pastor, ele só fala aquilo que me agrada. Ele não fala negócio de pecado, ele não fala nada. É o que eu mais vejo. Eu vejo quando eu entro no meu Facebook, no meu Instagram, sempre tem as lives, né? É de manhã, de tarde, de noite, e 99% das lives, tem a live, a descrição da live: entre para receber uma revelação. É verdade. Só que não é a revelação da palavra que estou falando, é uma revelação. Aí você entra lá. Às vezes eu fico só para ver. Aí, eita, agora entrou uma mulher aqui na live. Olha, mulher, eu estou vendo aqui, Deus me revelou, fizeram uma macumba para você, para acabar com o seu casamento. Aí não tem ensinamento da palavra, não tem libertação.
E as pessoas que seguem esse povo, esses falsos profetas, falsos pastores, também vão perder Jesus. Meus irmãos, o que sustenta você diante da presença de Deus é quando você se alimenta espiritualmente da palavra de Deus. Como está sendo pregada aqui a palavra sem adulteração, o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho de Cristo é você buscar a Deus todos os dias. Nós temos a necessidade, igreja, de buscar a Deus todos os dias. Eu não sei se vocês, assim como eu, acordam com sede. Eu já acordo com sede, irmão. Você imagine se o nosso corpo físico, ele tem sede. Quem não acorda com sede, acorda com fome, né? Se nosso corpo físico tem sede e fome, o nosso corpo espiritual, da mesma forma. Da mesma forma. Se você fosse comer o tanto que você ora, você ia estar gordo ou magro? Né? Você ia estar saudável? Ou você ia estar anoréxico, raquítico? Já imaginou, meus irmãos? Se o tanto que a gente lê a Bíblia fosse o tanto que a gente... Se o tanto que a gente comesse fosse o tanto que a gente lê a Bíblia. Nós também temos que alimentar o nosso espírito, igreja, diariamente. Não é à toa que quando não tem culto, quase sempre vai ter uma palavra no grupo da igreja. Quando não tem culto, quase sempre vai ter uma oração no grupo da igreja, porque eu me preocupo em que vocês estejam alimentados espiritualmente. Essa é a minha preocupação. Quando eu oro aqui, eu digo, Deus, que o Senhor firme o povo na verdade. É para isso que eu oro. E depois, lá depois é que eu vou orar para Deus abençoar, para Deus prosperar. A prioridade é estar diante de Deus, meus irmãos. A prioridade é você ter a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, será que eu e você, a gente já se acostumou em não buscar mais a Deus? Será que a gente já se acostumou, igreja, em não orar mais, em não ler mais a Bíblia? José e Maria, eles se acostumaram com a falta da presença. Não sentiram falta, não. E aí que está o perigo, meu irmão e minha irmã. Quando você não busca a Deus e você não sente mais falta. Tem um pregador que ele disse que se a gente não sente fome de Deus, é porque a gente está se alimentando com as coisas desse mundo. E é verdade. Se a gente não tem a fome, a sede de buscar a Deus, é porque nós estamos matando a nossa fome com as coisas deste mundo. Meus irmãos, você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Você tem sede de buscar a presença de Deus na sua vida? Nós temos que ter isso, igreja. Se nós não tivermos isso, nós vamos perder Jesus. Você percebeu algo aqui? Quando José e Maria, eles perderam Jesus, eles foram procurar onde? Entre os parentes. Quando a gente perde Jesus, quando a gente perde a presença de Jesus, a gente vai tentar suprir a presença do Senhor com outras coisas que nunca vão suprir a presença dele. Relacionamentos, drogas, bebidas, vícios. Só que isso nunca vai preencher a falta da presença de Jesus. Então, meus irmãos, um erro de Maria e José foi se acostumarem com a falta da presença do Senhor. Não se acostume, igreja. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja uma pessoa que de fato e de verdade busque a Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 12, versículo 2, para a gente finalizar a palavra nesta noite. Hebreus 12, 2. 12, 2. O som está uma benção, né, irmãos? Mas Deus está abençoando em nome de Jesus. Porque quando fecha a porta, o eco fica muito grande.
mas tem que fechar, né? Então, seguimos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim, só o começo do... Vamos ler o versículo todo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de quem? De Deus. Agora deixa eu ler aqui no meu resumo. Provavelmente Maria e José estavam com sua atenção em outro lugar. Imagine que você tem um filho, cerca de 10, 12 anos, e você vai fazer uma viagem com esse filho. E na volta, quando você chega em casa, você foi em Patos com seu filho. Você foi no carro de linha com seu filho em Patos. Aí foi e voltou. Quando você chega em casa, oxe, cadê Joaquim? Joaquim ficou em Patos. Né? Cadê Ícaro? Cadê Natan? Natan ficou em Patos. Né, Natan? Mas por que você perdeu o seu filho? Porque a sua atenção estava em outro lugar, que não era o seu filho. Sim ou não, igreja? Sim. A mesma coisa, Maria e José. Eles perderam, esqueceram de Cristo, porque a atenção deles não estava em Cristo. Mas a Bíblia diz aqui para a gente olhar para Jesus, somente para Jesus. Não está escrito aqui, olhe para a igreja e família. Não. Não está escrito aqui, olhe para o pastor Caio. Não, olhe para Jesus. Olhar para Jesus é a dificuldade que muitas pessoas têm hoje. Hoje as pessoas olham muito para o homem. As pessoas hoje, os crentes, eles colocam o homem no lugar de Deus. Não, é meu pai espiritual, meu pai na fé. Pronto. Irmão, o pai na fé da gente é Abraão, diz a palavra de Deus. Não é mais nenhum outro homem, Abraão. Tem gente que pega o pastor e coloca o pastor no lugar de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Um dia, aquele pastor vai pecar, porque ele não é anjo. Ele vai pecar. E quando você vê ele pecar, a sua fé, ó. Por quê? Porque você não estava olhando para Jesus. Estava olhando para o homem. Meus irmãos, eu já vi tanta coisa nesse mais de 10 anos seguindo a Cristo, que você nem imagina. Mas tanta, você não sabe nada. Aí eu vou deixar de seguir a Cristo por causa do homem? Eu vou para o inferno por causa do homem? Meu irmão, a gente pode ser bobo. A gente tem que olhar somente para Jesus. Se você tirar os seus olhos de Cristo e olhar para a igreja, e olhar para o homem, e olhar para os irmãos da igreja, você vai esquecer de Jesus. Você vai esquecer do Senhor Jesus. Uma vez um jovem chegou para um pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja. O pastor disse: por que, meu irmão, você vai sair da igreja? O jovem disse: pastor, é porque nesta igreja aqui, tem muita coisa errada, pastor. Olha Maria, olha Joaquina, um fofoqueiro, e aquele irmão não gosta de ajudar, falou os defeitos dos irmãos, tudinho. O pastor disse: tudo bem, você vai sair da igreja, mas antes me faça um favor. Você pega um copo, todo mundo conhece essa história, né? Você pega um copo com água, quem conhece essa história? Maria já conhece. Você pega um copo com água, você enche o copo d'água e você dá uma volta ao redor da igreja. Agora o copo tem que estar cheio até a tampa. O jovem disse: tá bom. Ele foi, encheu o copo d'água até a tampa e saiu andando, olhando para o copo para a água não cair. Aí ele deu a volta na igreja. O apóstolo disse: meu querido irmão, enquanto você estava dando a volta na igreja com um copo na mão, você estava concentrado em quê? Ele disse: na água, para a água não cair. Ele disse: pronto, do mesmo jeito é Jesus.
Se você olhar para Jesus, você não vai ter tempo de estar olhando para quem é fofoqueiro, para quem é mentiroso, para quem é ladrão, para quem é feio, para quem é bonito. Você tem que olhar para Jesus, irmão. Igreja perfeita só no céu. Viu? Igreja perfeita só no céu. Ninguém é perfeito. Ninguém, nem eu, nem você. Talvez eu peque mais do que você. Talvez eu peque mais do que você. Igreja perfeita, nós seremos perfeitos somente no céu. Você tem que colocar a sua atenção em Jesus. Você tem que colocar a sua atenção no Senhor Jesus Cristo. É como eu tenho muitos pastores que eu acompanho no Instagram, no Facebook, pessoas, homens de Deus, e um dia desse, um escândalo lá nos Estados Unidos. Centenas de pastores envolvidos com estupro de criança. Aí eu vou dizer, não, eu vou abandonar Jesus. Esses pastores que eu sigo, eu vou abandonar Jesus. Você está colocando a sua fé em Deus ou no homem? Se você colocar a sua fé no homem, você vai esquecer de Jesus. Meus irmãos, coloque a sua fé em Deus. Não dependa do homem para seguir a Deus. Dependa somente do Senhor Jesus Cristo. Eu não dependo da minha casa para seguir a Deus. Se Joaquim e Maria disser, se ele disser, não quero mais seguir a Cristo, eu vou continuar seguindo a Cristo. Vamos abandonar você quer seguir? Eu vou continuar seguindo a Cristo até o último dia da minha vida. Irmão, o que foi que Pedro falou? Pedro disse, Senhor, para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Igreja, não existe vida longe de Jesus. Não existe vida longe do Senhor Jesus. Não importa se a sua casa não quer seguir a Cristo, não olhe para a sua casa, olhe para Jesus. Não importa se você prega para um filho seu, ele não quer saber, para um esposo, para uma esposa, olhe para Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, Jesus Cristo desamparou você? Quantas vezes o Senhor decepcionou você? Nenhuma vez. É por isso que nós temos que colocar a nossa confiança, a nossa esperança somente no Senhor Jesus e em mais ninguém. Então esse foi o terceiro erro de Maria e de José. Eles tiraram a atenção de Jesus. Não tire, igreja, não tire. O diabo luta para tirar a minha e a sua atenção de Jesus. Irmão, se a gente parar de olhar para Jesus, a gente cai. Não é verdade? Não é verdade, dona Fato? Se a gente parar de olhar para Jesus, a gente cai. Você lembra de quando Pedro, ele estava andando sobre as águas? Pedro, ele desceu do barco e foi olhando para Jesus. A Bíblia diz que quando veio o vento forte, Pedro parou de olhar para Jesus e afundou. Se você parar de olhar para Jesus, você afunda na depressão. Se você parar de olhar para Jesus, você afunda na doença, no desespero, na falta de fé. Igreja, é Ele quem nos sustenta. É Ele, é olhar para Ele que vai fazer você ser fiel até o último dia da sua vida. Olhar somente para Ele. Nós temos que servir somente a Deus e não depender dos homens para servir a Deus. Nós temos que depender somente do Espírito Santo de Deus. Somente. Então esses foram os 3 pontos que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Minha irmã, se você, assim como Maria e José, estava perdendo a atenção do Senhor Jesus Cristo, estava parando de olhar para Jesus, volte hoje a olhar para o Senhor. Não perca Jesus. Sabe por quê? Porque depois que perder, para encontrar de novo, irmão, é uma luta. Da igreja para o mundo é um pulo, do mundo para a igreja é uma guerra. Não é verdade? Da igreja para o mundo é um pulo. Se você quiser sair da igreja hoje, você sai. Você vai para o mundo, faz o que quiser. Agora, quando você estiver no mundo, para você voltar para Deus, vai ser uma luta, a maior luta da sua vida. Amém, meus irmãos? Então olhe para Jesus e tome o exemplo de Maria e José como exemplo negativo. Não esqueça Jesus, mas eles esqueceram e voltaram atrás. Se você esqueceu, o Senhor
Volte atrás dele nessa manhã. Ele está no mesmo lugar. Ele nunca saiu de onde ele está. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesta noite, meus amados irmãos.